Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo este encontro. Me chamo Eduardo Ferreira e sou professor de Processo Civil 3 da Faculdade ProMinas, em Montes Claros, Minas Gerais. Estamos aqui hoje no dia 9 de outubro de 2020, às 19 horas e 6 minutos, iniciando a gravação do meu encontro com meus queridos amigos e alunos do 6º período do curso de Direito da ProMinas. Ainda estamos aqui nos encontrando nessa modalidade remota por conta da pandemia do coronavírus que tem nos impedido de encontrarmos pessoalmente, mas que não vai nos impedir de dar prosseguimento nessa caminhada do conteúdo. Em relação a este encontro, conforme antecipadamente comunicado a todos aqui presentes, ele está sendo inteiramente gravado e posteriormente eu estarei disponibilizando para os meus alunos da ProMinas no pincel atômico e para os meus alunos da ProMinas e qualquer outro aluno, também vai estar disponibilizado lá no meu canal do YouTube, o Eduardo Ferreira. Em relação a esse encontro também, se não estou equivocado, encontro 18, já está disponibilizado para os meus alunos da ProMinas no pincel atômico, um material que vai auxiliar no estudo, no aprofundamento da nossa caminhada de hoje. Quem ainda não deu uma olhada, para depois e verifica tudo certinho lá. Combinado? E hoje nós vamos bater um papo sobre o quê? Vamos falar da execução que envolve a fazenda pública. Primeiro detalhe, quando falo em execução e cumprimento de sentença contra a fazenda, eu tenho que entender que existe duas situações. Primeira delas, estamos tratando de uma questão que é peculiar, porque a execução, nós falamos nos últimos encontros de execução de entrega de coisa e também da execução da obrigação de fazer, da obrigação de não fazer. Em relação à nossa caminhada, hoje nós vamos falar das execuções que envolvem a fazenda. E aí eu já quero antecipar o segundo ponto. A execução em relação à fazenda, ela pode vir em duas grandes modalidades. Quando a fazenda pública é a exequente, ou quando a fazenda pública é a executada. Então, existe essa diferenciação que é realmente determinada e que será muito importante para que consiga-se saber os procedimentos e detalhes do procedimento que realmente deve ser seguido. Em relação a este encontro, nós vamos começar falando sobre execução em face contra a fazenda, e depois eu vou falar rapidamente da execução fiscal, a execução da fazenda como exequente. Combinado? Maravilha. No que diz respeito ao encontro, antes de começarmos a falar primeiro da execução, eu quero só lembrar de um ponto muito importante. Lá no Código de Processo Civil, lá no CPC de 2015, só para a gente não esquecer, quando fala de advocacia pública, o artigo 183 do CPC, que está aí na telinha para vocês, fala para a gente que a União, o Distrito Federal, os estados, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Essa intimação pessoal, que em regra vai ser determinada para toda a advocacia pública, ou seja, para se intimar, para se dar conhecimento de situações que envolvem o processo, tem que ter essa intimação, essa citação pessoal. E aí no parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 183 do nosso CPC, primeiro no parágrafo 1º fala que a intimação pessoal ela pode ser feita por carga, quando o próprio advogado retira, o advogado público, como também pode ser feito por remessa, quando se pega o processo e leva à Procuradoria, à Advocacia Geral do Estado, à União, ou por meio eletrônico. Em especial com o PJE, a questão que envolve o meio eletrônico é hoje a grande regra, e na pandemia mais ainda. Recentemente eu iniciei processos contra a Fazenda Estadual, contra a Fazenda Federal e contra algumas fazendas municipais de umas empresas que eu advogo, e a citação está sendo feita por meio eletrônico, porque o PJE tem essa peculiaridade, e ainda mais nesse momento de pandemia,
para se ter esse objetivo de uma caminhada rápida em relação à questão que envolve a caminhada como um todo, tá bom? Pessoal, em relação aqui à jornada, eu quero já antecipar. Por que eu estou falando desses pontos que envolvem contagem em dobro, essas situações que envolvem essa situação específica em relação à fazenda? Para a gente lembrar que tudo que envolve a fazenda, que envolve a administração, tem uma peculiaridade especial. E que peculiaridade seria essa? No que diz respeito à fazenda, como ela está dentro de vários processos, se criou peculiaridades em relação a ela. Só que aí no parágrafo 2º fala assim: não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para o ente público. Então, se a própria lei determinar para a fazenda o prazo é de 15 dias, 20 dias, se determinar um caso específico, e aí nessa situação eu terei o prazo aquele prazo terá que ser seguido e não será contado em dobro. Se não for assim, a regra é que os prazos contra a fazenda se contam em dobro, tá bom? Ainda nessa questão introdutória, para relembrar alguns pontos que acredito que vocês já viram, mas se não viram, estamos vendo agora. A fazenda é tão peculiar que alguém aqui da sala já escutou falar de juizado especial cível? Sim ou não? Juizado especial cível, criminal, a lei 9.099. Alguém aqui já escutou falar sobre ela? Fernanda falou que sim. Juizado especial é peculiar, tem uma lei própria de 1995 para tratar da questão civil, criminal. Depois de um tempo também teve a lei do juizado especial federal, e aqui em especial, eu quero que vocês anotem, a lei 12.153 de 22 de dezembro de 2009. Eduardo, mas que lei é essa? Uma lei relativamente recente, nós estamos em 2020, a lei é de 2009. Essa é a lei que vem aqui dispor sobre a questão que envolve juizados especiais de fazenda pública, dos estados, do Distrito Federal e dos territórios e dos municípios, porque existe também um juizado lá da Justiça Federal. Então, a Lei 12.153 de 2009, ela é a lei que trata aqui para a gente do juizados especiais de fazenda. Vamos dar o exemplo da nossa comarca. A nossa comarca tem hoje 3 varas, acho que 3, se não estou equivocado, de juizado especial de fazenda, uma vez que os mesmos juízes de direito dos juizados especiais também têm exercido essa função. São 3 juízes do juizado especial e esses mesmos 3, eles vêm participar do sistema da lei 12.153. Mas por que eu estou falando da lei do juizado especial de fazenda? Para falar especificamente de um artigo, do artigo 7º da lei 12.153. O artigo 7º já está aí na telinha para vocês, mas só para deixar claro, lá no 183 do CPC, deixa claro que os prazos contra a fazenda se contam em regra em dobro. É um benefício que se tem até pela quantidade de processo, pela questão que envolve a fazenda, a atenção que se tem. Só que lá no juizado especial de fazenda, que são aquelas causas de até 60 salários mínimos, o que se entendeu? O que não tem essa obrigação de ter prazos em dobro? Por isso que eu coloquei o artigo 7º aí na telinha, que fala que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive interposição de recurso, devendo a citação para audiência de conciliação ser efetuada com uma antecedência mínima de 30 dias. Eduardo, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que no juizado especial de fazenda pública não se tem essa questão da contagem em dobro, que está lá determinada no artigo 183 do nosso Código de Processo Civil. Então, para quem gosta de ter essas observações detalhadas, anota aí esse asterisco, essa observação, que quando se trata de fazenda pública, o prazo em regra é em dobro, que está no artigo 183, só que lá no Juizado Especial de Fazenda Pública, com base na Lei 12.153 de 2009, lá no seu artigo 7º,
não se tem prazos diferenciados na contagem contra a fazenda. Exemplo, tem 10 dias para recorrer, a parte tem 10 dias, a fazenda também. Simples assim, diferente do que se tem normalmente na justiça comum como um todo. Tá bom? Pessoal, em relação a esse começo de jornada, preciso saber, estamos caminhando juntos? Vocês lembravam desses pontos, sim ou não? Me fala aqui no chat que eu quero saber. Fernanda falou que sim, maravilha. Wagner falou que sim, perfeito. Então, estamos lembrando aqui, Denilson também. Maravilha, então, pessoal. Caminhando para conseguir compreender esse conteúdo. Como falei antecipadamente, primeiro nós vamos falar da execução do particular, seja pessoa física ou pessoa jurídica, contra a fazenda. E vamos iniciar hoje, em vez de iniciar pelo cumprimento de sentença, nós vamos iniciar analisando a execução. A execução contra a fazenda pública, vamos começar a falar sobre isso aqui agora, só colocar aí para vocês, não se perderem. Para tratar da execução contra a fazenda pública, está lá elencado no artigo 910 do CPC. 910. A execução contra a fazenda pública está lá no artigo 910. E fala assim, está aí no nosso chat. Na execução fundada em título extrajudicial, a fazenda pública será citada para opor embargos em 30 dias. Vocês lembram lá do artigo 183? Lá no parágrafo 2º, sempre que a lei deixar um prazo já específico para a fazenda, não se conta em dobro. Então, aqui, tem 30 dias, vai ter que resolver, se quiser fazer os embargos, terá que ser feito dentro dos 30 dias. Lembrando que quando eu falo de execução, estou falando, por óbvio, de uma situação que envolve um título executivo extrajudicial. Recentemente, por exemplo, eu iniciei uma ação de execução contra a fazenda pública, baseada no artigo 910, porque meu cliente, que é uma empresa, tinha um contrato assinado pela fazenda, e esse contrato não vinha sendo cumprido, então optamos por iniciar essa questão que envolve execução contra a fazenda. Então, dessa forma, nós iniciamos a busca pelo Poder Judiciário para que viesse a analisar aquela situação, tá bom? No que diz respeito à execução contra a fazenda, você já deve grifar de antemão esse prazo que é diferente para se fazer a oposição de embargos. O que seriam os embargos? Embargos é uma forma de se defender. Exemplo, se a fazenda não concorda com aquela execução, vai fazer os embargos para questioná-la, seja em qualquer ponto que ela entenda que deve ser questionado. Então, o prazo aqui é diferente. Um embargo, um processo, por exemplo, de particulares, o prazo, em regra, é de 15 dias. Aqui, quando é a fazenda, a própria lei, no artigo 910, deixa claro que a fazenda vai ter 30 dias para, caso queira realizar seu embargo, sua defesa aqui no processo de execução contra a fazenda. Tá bom? Lá no 910, ainda, se coloca no parágrafo 1º que, se não for oposto embargo, ou tiver transitado em julgado uma decisão que rejeitar os embargos, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, observando o disposto no artigo 100 da Constituição. O artigo 100 da Constituição Federal, se você pega o artigo 100, você vai verificar que existem pontos que determinam a situação de como será feito o pagamento dos precatórios. O que é precatório? Quando o Estado te deve, se não for um RPV, o que é RPV? Uma requisição de pequeno valor, vai para uma lista de precatório, que é basicamente uma lista de todos aqueles que têm direito de receber do Estado, do município, da União, do Distrito Federal, a depender de qual ente que está te devendo. Deixa claro aí que se a fazenda não faz os embargos, ou mesmo se faz o embargo, mas eles são rejeitados, já vai mandar expedir ou o precatório ou o RPV. Aqui não tem tanta conversa, pessoal. Ou a fazenda deve ou não deve. Se for acolhido, maravilha, termina o processo. Se não for acolhido,
já vão entrar na lista para receber o valor. E aí eu quero te explicar quando vai ser precatório e quando vai ser RPV. RPV é requisição de pequeno valor. A requisição de pequeno valor, ela tem uma peculiaridade que é o quê? Ela busca dar uma rapidez para que aquela pessoa que tem o direito a receber o valor receba o quanto antes, tá bom? E por isso, quando nós analisamos o precatório, nós sabemos que a pessoa que tem direito a receber um precatório, a tendência é que esses recebimentos demorem um pouco mais do que se fosse por um valor menor, e assim ter a questão que envolve um RPV que tem uma agilidade muito maior. Detalhe, quando você fala em RPV lá, por exemplo, Juizado Especial de Fazenda, alguém que pode ter tido contato com alguma questão previdenciária, e lá chega até 60 salários mínimos, algumas situações. Só que aí eu quero perguntar para vocês, o que é considerado pequeno valor? A requisição de pequeno valor. Tem algum local, algum parâmetro onde você consegue notar? Descobrir onde está? Pessoal, para falar sobre essa situação, nós temos que ir na Constituição e, em especial, ir lá nas ADCT. A ADCT, que quando você pega um texto da Constituição, por exemplo, o que você vê? Os primeiros 250 artigos. Dentro dos 250 artigos estão ali o texto da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. As ADCTs, elas vêm depois, são os atos de disposição constitucionais transitórias. São de extrema relevância. É tanto que, para você saber o que seria essa questão de RPV, requisição de pequeno valor, você tem que ir lá na ADCT, no artigo 87, no inciso 1º e 2º da ADCT, dos atos de disposição constitucionais transitórios. Se você vai lá, depois da Constituição, vai lá na ADCT, você vai notar que é considerado pequeno valor para RPV 40 salários mínimos, quando for a fazenda do Estado ou do Distrito Federal, e o valor de 30 salários mínimos quando for perante a fazenda dos municípios. Ah, Eduardo, mas e a federal? A federal tem toda a peculiaridade, né, pessoal, que envolve a questão da União ter, por exemplo, uma justiça federal, não seria aqui a regra aqui para a gente, só que em relação à questão da União, existe um parâmetro de até mais ou menos 60 salários mínimos. Para o Distrito Federal, para os municípios, se colocou que pequeno valor seria até 40 salários mínimos, para o Distrito Federal e estados, até 40 salários mínimos, para os municípios, até 30 salários mínimos. O que quer dizer isso? Se você tem uma dívida e o devedor é a fazenda do município e sua dívida é até 30 salários mínimos, o que você tem a receber, maravilha, vai ser expedido um RPV, uma requisição de pequeno valor, é muito mais rápido de se receber. Se passar de 30 salários mínimos, no caso da execução contra a fazenda municipal, passar de 40 salários mínimos, se for a dívida contra a fazenda do Distrito Federal ou dos estados, você vai para a lista dos precatórios. Precatório é a garantia que você vai receber, só que você não recebe na mesma rapidez que se recebe um RPV, uma requisição de pequeno valor. Então, para não confundir, coloquem aí esse asterisco, então anotem aí, artigo 87, inciso 1º e 2º da ADCT, dos atos de disposição constitucional transitório, porque é de suma importância e vocês têm que colocar para relembrar, caso tenham dúvida, quando estiverem estudando. Então, se tiver um embargo, ele for rejeitado, ou se não tiver embargo da fazenda, vamos seguir firme já para buscar o recebimento, seja por precatório ou por RPV, tá bom? Vamos sair das ADCTs, voltar lá para o artigo 910 do nosso Código de Processo Civil, para a gente falar do parágrafo 2º. O parágrafo 2º fala que nos embargos,
a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria que seria lícito deduzir como defesa num processo de conhecimento. A defesa na execução contra a Fazenda ela tem um leque de defesa maior do que, por exemplo, um executado dentro de uma execução entre civis. Porque aqui, lembre-se que a Fazenda é a representação de tudo que é do povo. Então, o máximo de cautela deve-se ter, o cuidado, a atenção e as possibilidades, por exemplo, de se defender, de se manifestar. É tanto que aqui no parágrafo 2º do artigo 910 se deixou claro que qualquer assunto que eventualmente pudesse vir ser alegado em um processo de conhecimento, a Fazenda Pública pode sim alegar como defesa aqui no seu embargo à execução contra a Fazenda Pública. Para fechar o artigo 910 do nosso Código de Processo Civil, é determinado que se aplica a este capítulo da execução contra a Fazenda Pública o disposto nos artigos 534 e 535 do CPC. Eduardo, que artigo é esse? No artigo 534 e 535 é o que trata do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar a quantia certa pela Fazenda Pública. Meus amigos e minhas amigas, mas por isso que nós, inicialmente hoje, tratamos da execução para depois ir para o cumprimento de sentença. Porque normalmente nos últimos encontros, primeiro eu tenho falado com você sobre o cumprimento de sentença daquela determinada situação e posteriormente eu venho comentando acerca da questão que envolve a execução. Hoje nós invertemos essa ordem por conta dessa observação aí do parágrafo 3º, que no que diz respeito à execução contra a Fazenda, tudo que está lá no 534 e 535 também vai se aplicar. Então nós vamos ter uma cautela ainda maior ao analisar isso. Quero saber, antes de caminharmos para o cumprimento de sentença, ficou claro inicialmente essa execução contra a Fazenda Pública? Sim ou não? Lembrando, é claro, das observações que nós fizemos do artigo 183 do CPC, prazo em dobro, lá do Juizado Especial de Fazenda, que não tem prazo em dobro, as peculiaridades de citação e intimação têm que ser pessoais, maravilha. Mas a regra geral da execução contra a Fazenda está lá no 910. É simples, ajuização, o Estado, se não defender, já vai começar a buscar o RPV obrigatório, se defender, o juiz vai analisar o caso, tá bom? Fernanda, Denilson, Wagner falando aqui que compreenderam. Maravilha. Vamos seguir na nossa caminhada, então, para falar do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade e obrigação de pagar a quantia certa pela Fazenda Pública. Vamos iniciar, e isso está onde, Eduardo? Enquanto a execução está lá no 910, aí já foi feito até um spoiler, né, pessoal? No parágrafo 3º do artigo 910, as questões que envolvem aqui o cumprimento de sentença estão lá no 534 e 535 do CPC. Vamos começar falando lá do 534. Ele fala assim: o cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar a quantia certa, valor certo, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, contendo, e aí, 2 pontos e traz para a gente 6 incisos. Pessoal, vocês lembram da tabela de atualização que eu fiz com vocês? Sim ou não? Que tinha lá a questão que envolvia a atualização. Fernanda falou aqui que sim. A tabela de atualização de uma dívida da Fazenda Pública é muito mais complexa. Vamos dar exemplo. Essa execução contra a Fazenda que eu falei que eu iniciei há pouco tempo para uma empresa, pra vocês terem noção, uma tabela simples contra a Fazenda, você vai ter 6, 4, 5, 6 páginas. Porque você tem que detalhar muita coisa. Um detalhe, lembre-se que tudo que a gente falar aqui no cumprimento de sentença se aplica também lá à execução. O parágrafo 3º do artigo 910 falou. Artigo 534, 535 se aplica aqui à nossa execução também. E quais são esses requisitos? Coloquei os 6 requisitos
que esse demonstrativo de débito da dívida da fazenda tem que ter. Vamos lá. Já está aí na telinha para vocês. Primeira questão. Nome completo e número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional de pessoa jurídica do exequente. Então, primeiro detalhe, um detalhe, rapidamente, pessoal. Esses 6 incisos aqui, obrigatoriamente tem que ter. Se você faz um demonstrativo de débito de uma dívida de quantia certa da fazenda sem conter todos esses incisos aqui do artigo 534, o juiz ele vai questionar aquela situação, uma vez que é obrigação legal, determinada em lei e que deve sim ser cumprida. Então, primeiro detalhe, mais simples, o nome completo, CPF, CNPJ do exequente, também coloco do executado, porque lembre-se que a fazenda tem CNPJ também. Segundo item que obrigatoriamente tem que constar neste demonstrativo discriminado e atualizado do crédito: o índice de correção monetária adotado. Índice de correção monetária adotado, isso é tão polêmico que já tem recursos especiais questionando. Por quê? Eu aplico o índice que determina que é determinado em restes, o STJ, que envolvia juros e atualização de dívidas contra a fazenda. Por quê? Quando se analisava juros e analisava outras questões que envolviam a fazenda, aí se falava assim, vai ser o valor normal da lei, 1% de juros, que maravilha, vamos seguir o que está lá na lei 11.960, que fala das questões que envolvem essa cobrança. Só que aí o STJ vem e julga alguns recursos especiais e ele coloca como índice para fazer uma correção monetária hoje, em regra, o índice uma questão que envolve o índice, por exemplo, do IPCA e INPC, para que se tenha uma atualização coerente com as mudanças que se tem de valor. Eu coloco os juros da caderneta de poupança. Por que isso? Porque ao analisar o caso, o STJ entendeu que se estava tendo uma real diminuição do valor que a pessoa ia receber. Uma vez que alguns precatórios, principalmente aqueles de valores consideráveis, são situações que geram realmente um desgaste maior no que diz respeito à questão de tempo. Demora muito mais para se receber, porque, em regra, a lista é um pouco longa. Lógico que quanto menor o valor, a probabilidade do seu recebimento é muito mais rápido. Só que, pessoal, um detalhe. No que diz respeito ao índice, e aí o terceiro inciso também já estou falando para vocês, os juros aplicados e respectivas taxas, você tem que colocar isso, mas isso aí você pode falar, isso é normal, claro. Só tem essa peculiaridade que é diferente para a fazenda, essa questão da atualização, dos juros, mas a questão de juros e atualização, você também tem que colocar um demonstrativo de uma execução normal, de uma execução por quantia certa, por exemplo. É uma obrigação, nós vimos isso. Quarto inciso, também vai ter que ter nesse demonstrativo o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizado. O que quer dizer isso? Você tem que descrever nessa tabela que você está colocando da dívida atualizada, quando é que se iniciou o cálculo, quando é que se iniciou a incidência de juros e de atualização, e qual o termo final. Normalmente o termo final que se coloca é o dia em que se está fazendo aquela atualização. Mas é importante também para se averiguar se aquela atualização está detalhada, está correta. A quinta situação, a periodicidade de capitalização dos juros, se for o caso, se tiver a situação. Pessoal, em regra, não se tem em regra a periodicidade de capitalização de juros em algumas dívidas da fazenda, mas caso tenha, o próprio inciso 5º está colocando que vai ser um caso específico de se ter, que detalhar qual seria essa periodicidade, o juros sobre juros. Já no inciso 6º, o último requisito obrigatório aqui, né, pessoal? A especificação de eventuais descontos obrigatórios que devem ser realizados. Eu, por exemplo, coloco
que aí eu coloco, tem situações que você nem coloca nenhum valor, mas você coloca que tem que ser feito desconto. Por exemplo, desconto do pagamento de imposto de renda da pessoa jurídica, se for uma empresa, ou da pessoa física. Se for uma prestação de serviço, também lembrar do desconto do pagamento do ISS, que é um imposto municipal. Então, qualquer desconto que venha a ter que ser feito, você também tem que descrever, especificando nos detalhes, a questão que envolve esses descontos que são necessários de serem realizados. Tranquilo? Quando eu tenho, por exemplo, clientes que são empresas ou pessoas físicas, mas que tiram nota e pagam imposto, eu já comunico ao juiz na tabela que teve que ter o desconto, mas que já foi feito, inclusive já foi pago. Maravilha, perfeito. Só que aqui vocês notem que tem mais detalhes, mais minúcias que devem já surgir, que devem já aparecer desde a demonstração desse débito, tá bom? Lá no artigo 534, coloca para a gente que no parágrafo 1º, havendo pluralidade de exequentes, o que quer dizer isso? São vários exequentes, mais de um exequente, cada um deverá apresentar o seu próprio demonstrativo, aplicando-se à hipótese, se for o caso, o que está previsto no parágrafo 1º e parágrafo 2º, lá do artigo 113. Ou seja, a possibilidade de, se for um caso que tem muitos exequentes, lá no artigo 113, parágrafo 1º e 2º, fala da situação que o juiz pode limitar esse litisconsorte facultativo, eventualmente, para ter uma condução melhor no que diz respeito à caminhada processual, tá bom? Em relação a essa situação é importante, por quê? Porque a dívida contra a fazenda vai ter que ser individualizada detalhadamente, tá bom? E ainda no 534, e aí eu quero um asterisco, porque isso é uma peculiaridade da execução contra a fazenda e do cumprimento de sentença contra a fazenda. O parágrafo 2º aqui do artigo 534 do nosso Código de Processo Civil fala: a multa prevista no parágrafo 1º do artigo 523 não se aplica à fazenda. Eduardo, que multa é essa? Lá no 523, parágrafo 1º, que fala do cumprimento de sentença como um todo, no que diz respeito ao cumprimento de sentença para quantia certa, fala que quando se passa o prazo para pagamento voluntário da dívida pelo executado, se esse débito não for pago voluntariamente, vai se acrescer ao débito uma multa de 10% e também os honorários de advogado de 10%. É o que eu falei com você, já aumenta de cara 20% o valor da dívida. Por quê? 10% de multa, mais 10% que vai ter que pagar para o advogado, tá bom? No que diz respeito à fazenda, o parágrafo 2º do artigo 534 já está falando para a gente o quê? Não. Quanto à fazenda, não vai ter essa peculiaridade. Se ela não pagar no prazo ou não fizer o embargo dentro dos 30 dias, vai só seguir para aquela lista para expedir precatória ou RPV. Tá bom? Precatório ou RPV. Maravilha. Perfeito. Só que nós falamos que além do 534, também nós temos um outro artigo, 535, que vem tratar dessa situação aqui do cumprimento de sentença e que se aplica também à execução contra a fazenda. Lá no 535, no caput, fala para a gente que a fazenda pública será intimada na pessoa do seu representante judicial. Primeiro detalhe. É intimada na pessoa do prefeito, do governador, do presidente? Não. É do representante judicial. Então, é ou do procurador do município, ou do advogado-geral do Estado, advogado-geral da União, ele que recebe essa intimação por carga, ele fazendo a carga por remessa ou por meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 dias e nos próprios autos, impugnar esse cumprimento de sentença, impugnar essa execução, podendo alegar alguns pontos aqui narrados no artigo 535. Esses pontos, eles são analisados em 6 situações.
Isso aqui, né, nessa possibilidade de defesa, se nós lembrarmos lá do artigo 910, que fala da execução contra a fazenda, o prazo é o mesmo, 30 dias para vir aqui questionar, se a fazenda quiser. E o que pode ser alegado? O que pode ser alegado pela fazenda está aí na telinha, nos 6 incisos. Primeiro, falta ou nulidade de citação, se na fase de conhecimento o processo ocorreu à revelia da fazenda. Segunda situação, ilegitimidade de parte. Pode ser questionado aqui, que não é a fazenda legítima, não é aquela, não é aquele órgão, ou que o exequente que está iniciando a ação não tem direito, não é legítimo, não tem legitimidade ativa. Questões que envolvem legitimidade podem aqui ser, sim, analisadas, questionadas pela fazenda. Terceira situação que também pode ser alegada aqui pela fazenda, a inexequibilidade ou mesmo a inexigibilidade da obrigação ou a inexequibilidade do título. Falar que está faltando algum daqueles requisitos, certeza, liquidez, exigibilidade, por exemplo, ou falar que não mais pode ser exigida aquela obrigação, aquela situação, por exemplo, porque não mais tem a possibilidade, não é exigida aquela obrigação. Quarta situação que pode ser alegada em defesa aqui pela fazenda, o excesso de execução ou acumulação indevida de execuções. A fazenda até deve, mas deve 10 mil, aqui o valor está 50, então está tendo um excesso de 40 mil. Ou então, somou-se várias execuções, mas não poderia, porque aquela deveria ter um rito especial, essa um normal, ordinário, e aí pode-se questionar essa situação, ou excesso de execução, ou mesmo a questão de acumulação indevida de execuções. Quinta situação que também pode ser alegada pela fazenda aqui nos seus embargos, a questão que envolve incompetência absoluta ou incompetência relativa do juízo da execução. Neste ponto, eu quero que quem gosta de anotar, puxe uma setinha, por favor. Escreva assim, atenção, juizado especial de fazenda pública, que nós vimos aqui no começo da aula, a lei que trata dos juizados especiais de fazenda pública, né, pessoal? No que diz respeito aos juizados de fazenda pública, a lei 12.153, só para deixar claro, a competência do juizado especial de fazenda é absoluta. Isso está lá no artigo 2º, parágrafo 4º, da lei 12.153. Então, anota essa observação que é importante. Uma das questões que pode ser alegada é a incompetência absoluta ou relativa. Vamos imaginar que eu ajuizei uma ação de menos de 60 salários mínimos lá na Justiça Comum, na Vara de Fazenda, por exemplo. Ou na Justiça Comum, na Vara Civil. Se eu errei, por exemplo, mas na Justiça Comum como um todo. Uma das coisas que vai ser analisada, calma aí, menos de 60 salários mínimos. Se a comarca possui juizado especial de fazenda pública, como é o caso de Montes Claros, não pode ser feito, uma vez que o juizado especial de fazenda tem competência absoluta. Então, questão de competência absoluta ou relativa também pode aqui ser questionada pela fazenda dentro dos seus embargos. Sexta situação, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes depois do trânsito em julgado da sentença, tá bom? Em relação a essa questão, pode também ser aqui alegada pela Fazenda Pública em sua petição de embargos. Basicamente, nós estamos vendo que está ficando um leque grande para a Fazenda poder se defender. E aí você pode falar, mas é injusto. Pessoal, por que se tem esse carinho, essa atenção especial à Fazenda Pública? Porque se a Fazenda perde, e não é correto, todo mundo perde. Eu, você, João, Maria, José, Pedro, Luciano, todo mundo, porque a Fazenda, ela é bancada por nós todos que contribuímos, nós todos que compramos e pagamos impostos. A Fazenda, então, ela tem que ter essa cautela, realmente tem que ter, para evitar que você tenha prejuízos que são desnecessários, que são ilegais, uma vez que quando a Fazenda arca com algum prejuízo, na verdade, todos nós que estamos arcando, tá bom?
Perfeito. Ainda que no 535, lembrando que o 534 e 35 também aplica-se lá na execução, fala para a gente que a alegação de impedimento e suspeição observarão os dispostos no artigo 146 e 148. Nós falamos de impedimento e suspeição lá na questão que a gente viu no quinto período do semestre passado, quando a gente fala sobre essa situação do impedimento e da suspeição, de ter que comunicar em 15 dias, a Fazenda pode fazer sim, a Fazenda pode alegar isso, também pode ser alegado impedimento ou suspeição de membros do Poder Judiciário, do Ministério Público. Só vem deixar aqui claro que no embargo da Fazenda a uma execução, a um cumprimento de sentença ou a uma execução contra a Fazenda, poderá ser alegado situações de impedimento e de suspeição. Tá bom? Maravilha. Pessoal, nós vamos seguindo, mas quero saber, como passou um tempinho, estamos todos juntos? Estamos todos bem? Me fala aqui que eu quero saber. Para a gente saber se pode ir caminhando. Fernanda está mandando aqui que sim. Lembra um detalhe, pessoal. Se tiverem dúvidas também, vocês têm total liberdade de fazer pergunta, questionar aqui, seja por áudio ou pelo chat, só para relembrar, tá bom? Maria Fernanda, Denilson também deram ok aqui para a gente, o sim. Vamos seguindo então. Falamos do parágrafo 1º, maravilha. Falamos dessa questão de possibilidade de impedimento e suspeição, que pode ser feita aqui também pela Fazenda, né, pessoal? Só que, no que diz respeito a essa situação, surge um outro parágrafo que deve ser ressaltado. O parágrafo 2º. O parágrafo 2º está aí na telinha para vocês. E o que ele fala? Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior ao resultado do título, cumprirá a executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena do não conhecimento da arguição. Como assim, Eduardo? Simples. Se a Fazenda, isso também vale na execução civil, viu? Se você questiona que o valor está tendo um excesso e não fala qual que é o valor que você entende ser correto, maravilha, só não vou analisar. Se a Fazenda vira e fala, Eduardo está tendo uma execução contra a Fazenda, Eduardo está tendo um cumprimento de sentença que busca exigibilidade de uma obrigação de quantia certa da Fazenda, e está mais do que é devido, mas não específico o que seria o devido, como é que eu vou garantir isso? Uma parte vem com uma tabela totalmente discriminada. Vocês viram o tanto de detalhe que tem que ter nessa tabela da execução contra a Fazenda, lá do 534. É bem detalhada mesmo. Aí a Fazenda vem e fala, não é esse o valor, e não fala qual o valor correto, aí não é analisado. Simples assim. Por isso que sempre que a Fazenda questiona excesso de execução, ela tem que confessar, ela tem que declarar qual é o valor devido efetivamente por ela. Tá bom? Fez o embargo, a Fazenda se defendeu, se manifestou. No que diz respeito aqui à Fazenda, o parágrafo 3º aqui nessa questão desse cumprimento de sentença, fala que não impugnada a execução ou rejeitados a arguição da executada, vai se expedir, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observados os termos da Constituição, ou por uma ordem do juiz será dirigido à autoridade, na pessoa de quem o ente público for citado para o processo, o pagamento da obrigação de pequeno valor, que será realizado no prazo de 2 meses, contados da entrega da requisição, mediante depósito na agência do banco oficial, mais próximo da residência do exequente. Então, a vantagem do RPV é que aqui ele tem que ser pago em 2 meses. Já o precatório tem uma lista que o presidente do tribunal faz, encaminha e vai acompanhando para ver se os precatórios estão sendo pagos, e assim vai seguir. O precatório demora um pouco mais. O RPV é mais rápido. É até 2 meses depois que o juiz determina que ou não houve impugnação à execução, ou aquela impugnação foi rejeitada, em 2 meses o Estado tem que pagar, a Fazenda tem que pagar o RPV. O precatório não. O presidente do tribunal vai colocar na lista lá dos precatórios para ir sendo pago quando seguir a ordem correta. Tá bom? Maravilha. Mas não termina os parágrafos lá do artigo 535, não.
Porque lá no parágrafo 4º, que está aí na telinha para vocês, o que fala para a gente? Fala que, tratando-se de uma impugnação parcial, a parte que não é questionada pela executada será desde logo objeto do cumprimento. Se a fazenda só questiona um ponto, mas não fala mais nada no restante das outras situações que eu estou pedindo, maravilha. Vamos seguir a vida, vamos caminhar bem, vamos seguir firme, vamos caminhar para realmente buscar o cumprimento daquela parte que não foi questionada. Simples assim. Tá bom? Lá no parágrafo 5º, fala para a gente uma outra situação. Fala assim: prefeito do disposto no inciso 3º deste artigo, o inciso 3º é aquele que fala de uma alegação de inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Nessa situação, considera também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial, fundado em lei ou ato normativo, que é considerado inconstitucional pelo STF, ou fundado em uma aplicação ou interpretação de lei, tido pelo STF como incompatível com a Constituição, em um controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Especificamente sobre essa situação, o parágrafo 6º ainda fala que, neste caso, os efeitos da decisão do STF poderão ser modulados no tempo de modo a favorecer a segurança jurídica. Sobre essa situação ainda, o parágrafo 7º, lá do artigo 535, fala que a decisão do STF, que está prevista no parágrafo 5º, deve ser proferida antes do trânsito em julgado da decisão aqui exequenda. E fechando ainda esse comentário sobre esse caso específico, estou falando primeiro dos parágrafos, mas vou falar rapidamente sobre essa situação. O parágrafo 8º fala que, se essa decisão do parágrafo 5º for proferida após o trânsito em julgado de uma decisão exequenda, caberá uma ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF. O que acontece? No parágrafo 4º, 5º, 6º, no parágrafo 5º, 6º, 7º e 8º, esses 4 parágrafos, eles vêm tratar de uma situação específica em que se tem um questionamento da fazenda alegando a inexigibilidade de uma obrigação, e essa inexigibilidade é pautada porque a fazenda alega que aquele título executivo judicial, aquela decisão que se teve do Poder Judiciário, ou aquele título executivo judicial, ele foi baseado em uma lei, por exemplo, ou em um ato que é inconstitucional. Se é inconstitucional, ou se o STF entendeu que teve aquela decisão, ela vai de encontro à própria estrutura e é incompatível com a nossa Constituição, nessa situação, vai se questionar, a Fazenda vai questionar a exigibilidade daquela obrigação, e se o STF entender que realmente é algo que se pautou, que aquela determinada lei, que aquele determinado ato é inconstitucional, a Fazenda vai conseguir questionar realmente aquela dívida ruim para o exequente, bom para a Fazenda. E aí as questões que aí são elencadas no 5º, 6º, 7º e 8º tratam especificamente dessa situação. Tá bom? Maravilha. Sobre o cumprimento de sentença contra a Fazenda, era isso. Falta um ponto final na nossa aula, que eu quero falar do outro lado, quando a Fazenda é o exequente. Antes de falarmos sobre isso, quero saber. Tudo certo? Compreendemos? Lembrando que esse cumprimento de sentença, ele é importante por quê? Porque ele também se aplica a todas essas peculiaridades do 534 e do 535, também se aplica à execução lá do artigo 910. Tá bom? Vamos caminhando para os, finalmente, último ponto do nosso encontro de hoje, desse sextou com S de sabedoria. Vamos falar da Lei 6.830, de 22 de setembro de 1980. Eduardo, uma lei de um tempinho mais atrás, né? Que maravilha! Mas que lei é essa? Essa lei dispõe
sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública e da outras providências. Então, coloca um asterisco. Se a execução ou cumprimento de sentença é contra a Fazenda, aí você vai no CPC, no artigo 534, no 535, também no 910, quando se tratar de uma execução contra a Fazenda, está lá no CPC. Quando a Fazenda que está te cobrando a execução fiscal, a execução onde o exequente é a Fazenda, é tão peculiar que não está no CPC. Tem uma lei própria só para se tratar da execução de dívida fiscal, execução da dívida ativa, e essa lei é a Lei 6.830 de 80, tá bom? Essa lei, eu até disponibilizei para vocês como material de apoio, ela é uma lei relativamente pequena, pode ser considerada pequena, uma vez que ela tem 42 artigos, tá bom? Em relação aqui a essa dívida da Fazenda, aqui é quando você está devendo à Fazenda. A Fazenda vai te cobrar? Vai. Vai ter uma certidão de dívida ativa antes, um procedimento que se faz antes da execução, que é inscrever o seu nome na dívida ativa. O que é essa certidão de dívida ativa? Simples, é a Fazenda falando que você é um devedor da Fazenda. Ah, Eduardo, mas qual que é o prejuízo? Simples. Toda hora que você precisar de fazer algum negócio, vai constar que seu nome está na dívida ativa. Enquanto você não pagar, você não consegue ficar com o nome liberado. Tá bom? Em relação à execução contra a execução fiscal da Lei 6.830, essa execução fiscal ela pode ser promovida contra o devedor, fiador, espólio, massa falida, responsável tributário ou mesmo sucessor a qualquer título. É o que está lá no artigo 4º da Lei 6.830. Então, aqui eu não vou ter dó, vou buscar de quem tiver que buscar para que eu consiga pegar aquele valor daquela dívida. Tá bom? A petição inicial, na execução que é feita pela Fazenda, deve ter o juízo a quem ela é dirigida, o pedido e o requerimento para citação. Pessoal, a execução fiscal, ela normalmente tem, a petição inicial, 1 página, 2 páginas, 3 páginas. Por quê? Porque se trata de uma questão muito simples. Já tem todo um procedimento que antecedeu, e eu tenho que fazer a certidão de dívida ativa, escrever o nome daquela pessoa na dívida ativa, e aí, em relação aqui à questão, eu só vou trazer a certidão, que tem uma presunção de boa-fé e de legalidade, e mando citar, só isso. Ah, vou provar a dívida, não, tá lá, a certidão tem que pagar, simples assim. Lá no artigo 8º dessa lei, deixa claro, eu tenho como executado que ter a possibilidade de vir aqui pagar voluntariamente. E o artigo 8º fala que o executado será citado para no prazo de 5 dias. Grifa 5 dias. Por quê? Porque numa execução normal, o prazo de um civil para o outro é 3 dias, só para não confundir. A execução para a Fazenda é 5 dias para pagar, tá bom? E pagando essa dívida com juros e multa, os encargos indicados também na certidão, vai se fazer o quê? Buscar efetivamente a caminhada dessa execução para, ao final, chegar à finalização dela. Se pede aqui em algumas situações garantia do juízo, só que aqui a execução fiscal, pessoal, não é brincadeira. Ela é rápida. Começou, vamos seguindo firme, já vai buscando penhorar coisas suas, vai buscando penhorar bem, buscando penhorar patrimônio, coisas. Em relação a isso, realmente é algo rápido que deve ser feito, porque o objetivo da execução fiscal é garantir à Fazenda Pública, os cofres públicos, que eles estejam realmente com valores para que se consiga efetivamente movimentar toda essa máquina que é a administração pública. Tranquilo? O executado pode não pagar, mas ele tem direito de se defender. Tá bom? Em relação à defesa, a defesa do executado, você vai encontrar o prazo onde? Lá no artigo 16 da Lei 6.830.
falando que o executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias, seja do depósito, da fiança ou da intimação da penhora. Pessoal, aqui se dá um tempo também considerável e a parte tem que ter direito de se manifestar. Da mesma forma que quando a execução é contra a fazenda tem possibilidade de se manifestar. Tranquilo? Só que eu já te antecipo uma questão muito importante. Em relação à execução, quando ela é feita na questão que envolve a fazenda pública, a fazenda sendo exequente, os processos tendem a ter uma caminhada rápida. Tá bom? Se não encontrar bem, a fazenda vai pedir para suspender o processo, esse processo vai ficar suspenso por 1 ano, que está lá no artigo 40, parágrafo 2º. Passado esse ano, o processo volta a andar e se deixar passar, a fazenda tem que ficar esperta com uma questão chamada prescrição intercorrente. Em alguns casos, por exemplo, em que eu vou atuar no direito tributário, que eu atuo no direito tributário para alguns clientes, eu consigo pegar situações em que dentro do processo se passou prazo prescricional. Porque da mesma forma que os processos tendem a começar rápido, como são muitos e a fazenda cobra muita coisa, alguns passam despercebidos. E aí, por isso, deixa o prazo passar, acontece a prescrição. Igual recentemente eu tive um caso de um cliente que devia 16 mil, mas já tinha prescrito dentro do processo, o que é chamado prescrição intercorrente. E aí isso foi alegado, o juiz entendeu que realmente havia acontecido, e meu cliente não mais tem o dever de pagar a fazenda. A fazenda ficou no prejuízo, tá bom? Eu vou ter a possibilidade de me manifestar, de me defender. Claro, isso acontece, tá bom? Pessoal, em relação à situação que envolve essa especial forma de execução da fazenda, seja ela como exequente ou como executada, tudo que eu queria falar hoje com vocês eu já consegui. Até falamos antes do tempo, olha que maravilha. No que diz respeito a essa situação, quero saber, depois de falado tudo, quero o feedback. Entenderam? Essa questão que envolve execução da fazenda, seja contra ou a própria fazenda fazendo execução fiscal? Me fala aqui. Fernanda falou perfeitamente. Que maravilha. Fico muito feliz. Juliana, também fico feliz. Só esperem um momento, viu, pessoal? Vou só finalizar a gravação e vir falar com vocês ao vivo rapidamente. Combinado? Para você que está assistindo essa aula em algum outro momento, muito obrigado pela sua participação aqui comigo e com seus colegas que estiveram ao vivo. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que assistiu esse encontro. Um grande abraço, até a próxima.